Mês 3, no tempo do eterno. Mês 6, dia 3 de 2023. Em sonhos, eu via muitas pessoas que lutavam para obter uma fluida economia a todo custo. Para conseguir, faziam tudo o que estivesse ao seu alcance, sem se importar se era legal ou não diante de Deus. Vi que eram pessoas que conheciam a palavra, mas só isso, conhecedores, mas não a viviam. Cada tentativa no começo funcionava, mas logo tudo se desvanecia. Estes sofriam muito e sua infelicidade era evidente. Me aproximei delas, lhes vi em suas casas, em suas camas, bem cobertas, mas infelizes. Vi que nas manhãs, ao levantarem-se e quererem comer, muito pouco havia em sua mesa, e estes se negavam a comer, pois em suas mentes estavam gravados os manjares do passado. Observei seu dia, lutando pelo econômico, enquanto sua terra estava cheia de erva, e a semente por sua mão não caía nela. Proclamavam: Deus disse que cuida das aves e lhes dá sustento. Assim mesmo deve ser conosco. Eles não semeiam, não colhem e comem, quanto mais nós, os humanos. Então, por que só há erva? Se negavam em semear na terra. Seu lamento era diário e constante. A estes é dito: olhai a formiga, ó preguiçoso. Aqueles que não foram diligentes em obedecer ao mandado divino de obter o alimento da terra com suas próprias mãos, sua negligência lhes acarretará a desgraça. A debilidade chegará sobre eles, e a enfermidade não se fará escapar, e será somente por sua própria culpa. Não há má terra, declara o Eterno, mas sim maus agricultores. Ele nos chama a lavrar a sua terra, e ele nos indicará, se somos diligentes, passo a passo o que fazer. Umas mais difíceis que outras, esta em sua divina sabedoria, para que agarrados a ele saibamos como lavrar todo o terreno e sob sua sabedoria fazê-lo cultivável. Muitos ousam ir e levar o evangelho a outros, sem nem sequer comer do fruto de suas mãos. Foi-me deixado saber que ainda há muito povo que exerce a suposta fé de palavra, mas suas obras são mortas. Aos tais, o Eterno lhes dirá: apartai-vos de mim, obradores do mal. Estes que se negam perder a oportunidade de seu autossustento, instruídos por Deus, a bênção se apartará deles, e a mentira de que não se pode estará sempre em suas bocas. Lamentavelmente, estes serão investidos pela primeira praga. São obreiros maus, que põem opróbrio na causa do Eterno, mostrando ante outros lástima de estarem seus corpos débeis pela má alimentação, a pobre alimentação pela sua vida indolente. Outros semeiam de acordo com seus gostos e não de acordo ao que se dá na região, e lutam para que cresça o que eles semeiam, que é o que eles gostam, mas sem êxito. Outros, o que se dá nativo no lugar em abundância, não aproveitam, porque não é do seu agrado. Outros têm tanto tempo ociosos para cavilar e supor o errado, porque outros o fazem e eles não querem fazer seu dever. Outros, por serem indolentes, presunçosos e negligentes,
Só buscam a desgraça e logo querem que os outros os escravizem em seu infortúnio. Outros simplesmente cruzam os braços e, dando lástima a todos, lutam para viver de tudo e de todos. Todas essas formas de indolência estão anotadas nos livros de memórias, pois o que tendo que fazer não faz, será réu de juízo. Outros vão mais adiante em sua prepotência. Lutam para cumprir o ritual diante de todos, mas seu coração não passa à prova divina, porque seus motivos não são puros diante de Deus. Outros se sentem tão bem diante de Deus, veem os defeitos alheios fora de si mesmos, creem ser merecedores do favor de Deus e de todas as suas bênçãos, mas essa louca presunção, proveniente de um coração arrogante, cheio de farisaísmo e legalismo, é só produto de sua própria enganosa e desequilibrada mente, e que Deus está fora dela. Esta presunção chega a todo o âmbito, desde o mais simples até o mais abundante. Muitos ousam tomar os emblemas do eterno indignamente, com um pensar, Deus entende, e se conformam e adormecem os seus sentidos. Para estes é fácil, pois se no pouco são infiéis, no muito também, e ousadamente se declaram ser melhor que seu próximo e dignos das misericórdias do Eterno. Estes cavam sua desgraça e muitas vezes a sua própria tumba. Destes, a enfermidade, a debilidade e a morte estarão diante deles e neles. Nos tempos solenes do Eterno, ele passa revisão sobre seu povo. Ele se aproxima para ver nosso coração, se é conforme o seu ou não. Lavamos nossas mãos para tocar os emblemas sagrados, mas a mente e o coração estão cheios de ressentimentos e prevaricações. Altivos em sua própria opinião, ao ponto que põe em tela de juízo as palavras e as operações do Eterno. Estes, como o povo de Israel, serão como os que ficaram no deserto e não viram nem de perto a Canaã terrenal prometida. A estes, insisto para que se perguntem: Deus sabia que Acã havia tomado o manto babilônico e as barras de ouro? Então, por que o Todo-Poderoso não advertiu a Josué sobre isso, quando este enviou o seu pequeno exército sobre a cidade de Ai, onde pereceram muitos por culpa do anátema? Este anátema que Acã escondia em sua tenda. Porque depois do infortúnio, então, Deus deixou saber a Josué o que acontecia e lhe deu operação para que solucionasse o problema? Deus falhou? Josué falhou? Não, de nenhuma maneira. Isso foi com o fim de sacudir o povo, tirar do meio o que não era puro e de fazer ver a todos que ele não está alheio ao que acontece em seu povo. Logo depois da sacudidura, como outras anteriormente, por rebeldia e presunção, Deus deu a ordem de avançar e assim foram vitoriosos. Vitória atrás de vitória em Cristo Jesus. Aquele que se detém a cavilar e questionar a Deus e a quem ele enviou para dirigir o seu povo, lhes aconselho, prestai suma atenção. Anotar isso e a outros mais que aparecem no livro sagrado. As cavilações, o falso testemunho, nunca é caminho seguro. E aquele que se aventura ao transitar por ele, cairá irremediavelmente. Quando os hebreus, no caminhar do deserto, a eles se uniam pessoas como Raabe e sua família, ele lhes instruía desde o início,
Não lhe dava o último primeiro, mas os levavam desde o princípio, adiante, em passos constantes. Muitos cometem o erro de dar comida sólida aos bebês, e na primeira sacudidura eles ficam para trás. Quando alguém conhece e pergunta por nossa fé, devemos fazê-los saber que Deus tem um caminho e que se deve transitar por ele como ele o estipulou. Queira Deus que possamos entender isso e que não caiamos nas armadilhas do inimigo. Que rejeitemos tudo aquilo que o inimigo põe em nossa mente, de ter cavilações contra a palavra do Eterno. É meu rogo e oração que assim seja. Que o Senhor nos abençoe.